Lucas, capítulo 2. Eu quero cumprimentar a Thaís Araújo, que nos visita. Que Deus abençoe sua vida, Thaís. Só faz assim para me localizar, só assim. Cadê? Ah, não está aqui. Deus abençoe a Thaís, que está com nossos irmãos aí que convidaram. Hoje pela manhã, esse casal estava conosco e nós recebemos eles. Eu estou com o nome aqui, eu vou mandar uma mensagem para ter certeza. E que Deus abençoe vocês, viu? Que Deus cada vez mais direcione vocês nesse novo ano, para que talvez, pode ser a igreja de vocês, viu? Que Deus abençoe vocês. Amados irmãos, capítulo 2 de Lucas. Nós leremos a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Leamos a palavra do Senhor com santo temor e fé. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo, vamos juntos, o verso 14, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Vamos juntos mais uma vez agora o verso 19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-nas no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Senhor, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado porque nós podemos nos reunir nesse culto público. Obrigado pela nossa nação. Que o Senhor continue a nos sustentar nessa nação, ó Deus, transformando essa nação pelo poder do Evangelho. Nós cremos no avanço do Teu reino. Nós cremos que o Senhor, a despeito das adversidades, ó Deus, nós podemos proclamar o Teu nome e ver de fato transformação. Que o Senhor possa usar a Tua palavra para edificar as nossas vidas e saiamos daqui, Senhor, como aqueles que não somente ouvem, mas que também praticam, proclamam a Tua palavra, Senhor. Sê conosco, nós oramos pelos países afora, que a Tua boa mão esteja sobre aqueles locais onde a igreja do Senhor é perseguida. Oramos que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos, dessas irmãs, dessas igrejas, que o Senhor possa, Deus, sustentá-los com o Teu poder e a Tua boa mão. Nós oramos humildemente em Teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos, no mês de dezembro,
o privilégio de podermos parar e analisarmos o que de fato representa o Natal. Eu disse há poucos dias atrás, nós estaríamos entrando em dezembro e nós fizemos um estudo praticamente todo expositivo em Gênesis, nesse ano 2024 e 2023. É claro que tinha pausas, muitas vezes alguma mensagem, dia de Santa Ceia, mas nós seguimos o livro de Gênesis e, por sinal, domingo que vem quero terminá-lo com a graça do Senhor Jesus, depois de 2 anos, hein? E nós estamos nessa caminhada com os livros de maneira sequencial. Hoje pela manhã, por sinal, eu estava orando e como nós terminamos a Sala Nova Família, eu estou estudando o Divino. Não sei se você acompanhou, não pôde vir. A primeira carta de Pedro, e eu convido você a ler na sua casa, na sua semana, para que você venha, inclusive, e traga, inclusive, alguma informação, uma dúvida, a gente pode juntos aqui estudarmos para poder avançar cada vez mais na palavra do Senhor. E o tema que nós, então, encontramos foi em cima do livro do pastor Tim Keller, O Natal Oculto, o Natal Escondido, a melhor palavra é essa do livro, o Natal escondido. E nós descobrimos de fato muitas coisas que nos nossos dias fazem com que o Natal seja uma data banalizada, como por exemplo, as luzes que tanto nos chamam a atenção. E nós já estudamos a palavra do Senhor e nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é a estrela da manhã. Ele é aquele que foi anunciado por esses anjos e que esses pastores seguiram para encontrar aquele que é a luz do mundo. Nós sabemos que o Natal é uma época onde não se reflete muito dentro da igreja o que representa Jesus Cristo na terra. O Deus assumiu forma humana, Deus encarnado. O que isso representa? O que isso aponta? Eu também disse hoje pela manhã, nós vamos trabalhar mais com calendário litúrgico. Nós vamos falar mais sobre umas datas importantes e especiais. Hoje de manhã eu descobri que a turma quase não está lembrando o que é o Pentecostes, né? Nós temos que relembrar o que de fato foi e o que agora representa para nós, Igreja do Senhor Jesus. Nessa noite, meus irmãos, eu quero trabalhar alguns aspectos a respeito dessa passagem. O texto diz assim, versículo 15, olha só, veja comigo novamente. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Observe que uma das questões que nós sabemos muito bem é que quando nós estamos ouvindo alguma coisa, nem sempre nós de fato estamos, digamos assim no mineirês, escutando de verdade. A gente pode ouvir assim com esse equipamento que a gente carrega aqui, né? Todo o sistema auditivo. E qualquer dificuldade, a gente já tem problemas. Mas tem também momentos que nós não temos problema algum em captar, em absorver as informações. O problema é, de fato, assimilar aquilo que foi dito. O texto nos chama a atenção porque o aspecto importante aqui acontece também no verso 17. Olha só, verso 17. E vendo isso, vendo quem? Os pastores, que receberam a revelação desse anjo. Que privilégio, né? Eles tiveram um anjo revelando, olha, é o Filho de Deus que está agora no mundo. E veja aqui comigo, verso 17. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Observem, irmãos, que há uma absorção total. Versículo 20, diz também, e os pastores voltaram, depois de encontrar o menino Jesus na manjedoura, voltaram, fazendo o quê? Cantando
glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha o quê? Tinham o quê? Ouvido e visto. Uma das coisas maravilhosas que nós podemos notar é que por meio da palavra de Deus, Deus nos chama a sermos bons ouvintes. E ouvintes justamente da palavra que procede da sua boca. Uma das coisas impressionantes que Deus deixou é a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa. Mas nós, como sabemos que nós, digamos assim, nós não gostamos de coisa muito simples. Nós gostamos de coisa espalhafatosa. Nós gostamos de fogos de artifícios, sem som. Nós gostamos de luzes, revelações. E uma das coisas que nós, nos nossos dias, no século 21, fazemos, é não ouvir atentamente. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz algo importantíssimo para você e para mim. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A revista atualizada diz assim: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Perceba que Deus, na sua grandeza, sua imensidão, Ele decidiu se revelar aos homens por meio da comunicação humana, mas de a maneira mais simples possível, de maneira mais assustadora muitas vezes. Deus promete, falando pela sua palavra, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz: a fé não vem pelo tempo que você fica sentado na igreja, e nem pelos cânticos que você canta. E olha, hoje em dia, ainda bem que esse grupo agora está santificado cada vez mais, né, Poliana? Só canta coisa boa. Amém. Porque o que mais canta hoje no Brasil é música estranha. Você não sabe se está falando de um amor de um homem para a mulher, ou se está falando para Deus. Por quê? Porque não tem Bíblia nos cânticos. E se fala muita coisa que não tem muito certo. Eu tenho um que eu gosto de um grupo, ele põe fogo nas carroças, ele dá o caco no cais. É uma confusão gigantesca a música desse grupo. Mas no carro eu gosto de ouvir, confesso. Tem música boa e música ruim. Se de fato nós pararmos para analisar, Deus poderia ter se revelado de outra forma. Qual é a forma? Nós não sabemos. Lembrando que no Antigo Testamento Deus falava por visões, não falava? Falava. Deus enviava anjos, como fez aqui com os pastores, não fazia? Fazia. Deus falava na brisa suave, falava ou não falava? Falou com o profeta Elias. Deus não estava na tempestade, ou melhor, naquele tornado. Deus estava falando a ele no sussurro ali, ó, suvio do vento. Deus utilizou vários meios para falar ao seu povo, mas a palavra do Senhor nos apresenta que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Cristo. Amados irmãos, eu não sei se vocês têm esse problema. O pastor Tim Keller tem, e eu falei assim, também tenho. Lá em casa, o meu grande desafio com a Gisele é ter esse aparelho bem preparado para ouvir tudo que ela fala. O problema é não acionar o modus receptor dentro do meu coração. Porque ela diz assim, eu já falei para você e você não escutou de jeito nenhum. Acontece lá na sua casa? Já falei 1000 vezes, já ouviu essa frase? É uma hipérbole, né? Falei quase isso, 500 vezes. E eu disse, não, nunca falou, cadê o registro aí? Ainda pede para mandar escrito no WhatsApp, para confirmar. É difícil isso, não é? A nossa tendência é de não sermos bons ouvintes, de modo geral. Agora notem e observem a singeleza do Evangelho.
O evangelho vem pela proclamação. A fé é despertada pela pregação da palavra de Cristo. Louvado seja Deus. Porque se você tem uma Bíblia, e Priscila ventou e trovejou para você ter uma Bíblia e dizer assim, essa é a minha Bíblia, eu sou crente com Bíblia agora. Demorou, não demorou, Priscila? Tem lugar que diz que é evangélico, que eles não amam a palavra de Deus. É um enfeite, algo distante. A palavra de Deus, ela é para nós o meio que o Senhor utiliza para falar ao nosso coração. E o que chama a atenção é que Deus, Ele já deixou demonstrações que, muitas vezes, o mensageiro não é, de fato, o digno de ser ouvido. Ou seja, o mensageiro pode ter dificuldades. Eu nunca me esqueço que no seminário, um grande desafio era nós não pregarmos heresias. O pastor dizia assim, prega o simples, prega o que o texto está falando, não sai do texto e vai ser uma bênção. Aí a gente ficava assim, entendi. Então não sai do texto, fica no texto, não inventa pretexto. E uma das coisas que é impressionante é que nós hoje, nos nossos dias, nós temos preconceitos. Nós temos preconceito com a palavra de Deus. Nós temos preconceito com a exposição da pregação. Não, porque se não for fulano, se não for Hernandes Dias Lopes, eu nem paro para ouvir. Se não for, né, aí sobra o quê para os miseráveis pecadores igual eu, né? Se não for fulano, tome cuidado. Se a palavra de Cristo já está sendo proclamada com fidelidade, tome cuidado. Porque nos nossos dias há uma soberba dizendo, eu já conheço essa passagem, eu já dou aula nessa passagem, eu já conheço. Saiba que você não está sendo soberbo com o pregador, você está sendo soberbo, eu estou sendo soberbo com a palavra de Cristo. E uma das coisas que chama a atenção é que tem um pregador muito diferente nas Escrituras e que foi necessário Deus levantar para falar com um profeta bem complicado. Você conhece a passagem de Balaão? Muitos conhecem, eu não vou ler toda aqui não. Números 22, 21, diz assim que certa vez o profeta Balaão estava indo para fazer aquilo que Deus não tinha pedido. E o que aconteceu na frente dele? Ele viu, ou melhor, a sua jumenta viu um anjo com uma espada pronta para matá-lo. E a jumenta fez o quê? Refugou. A jumenta não quis passar. A jumenta era mais sábia que o Balaão. E o Balaão desceu da jumenta e fez o que com a jumenta? Tunda na jumenta. Uma vez, a jumenta ficou caladinha. Empurrou de novo a jumenta não foi. O que Balaão desceu de novo e fez o quê? Espancou de novo a jumenta. Na terceira vez que ela faz isso, ou melhor, que ele faz assim com a jumenta, Deus abre a boca da jumenta. E a jumenta diz, você não está vendo o anjo que está na frente com uma espada pronto a te matar? E Deus usa uma jumenta para falar com Balaão. Olha, que impressionante isso. Que impressionante. Uma das coisas que nós pais temos que fazer com os nossos filhos é apresentar aos nossos filhos temor diante da palavra de Deus. Se você não discernir quando a pregação está sendo da palavra de Deus, quando está tendo uma palestra do Outubro Rosa, do Setembro não sei o quê, se você não diferenciar para o seu filho, para a sua filha, que o que está sendo lido é a palavra de Deus, ele nunca vai fazer discernir o que é de fato santo e aquilo que não é santo. Tem filhos de pastores, eu conheço alguns, mas não só filhos de pastores, de presbíteros, de pessoas ativas na igreja, que não tiveram
A preocupação de dizer assim: meu filho, independente de quem está ensinando, quem está pregando, quem está lá, está com a palavra de Deus aberta. Ouçamos a palavra do Senhor com fé, porque é ela que nos santifica. Sabe, irmãos, tome cuidado, porque senão nós banalizamos a palavra do Senhor. Ouvir bem é uma dádiva, e na verdade é uma necessidade para que possamos assimilar aquilo que Deus tem para nós. Salmo 19, versículo 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Salmo 19, 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Está declarado pelo salmista que a palavra de Deus, verso anterior, por favor, Felipe, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Juízos ali é a palavra de Deus. Verso agora 10. São mais desejáveis do que ouro. Amados irmãos, nós precisamos pedir: Senhor, abra os meus ouvidos para a Tua palavra. Abra os meus ouvidos. Eu quero de fato receber a Tua palavra com atenção. O meu coração precisa disso. Note também no capítulo 2 de Lucas, verso 19. Nós temos aqui agora Maria, que não somente ouve a palavra. Foi o anjo que revelou também a Maria. Verso 19 diz assim, 2:19. Maria, porém, guardava todas estas palavras. Fazendo o quê? Está na sua Bíblia assim? Meditando-as no coração. Irmãos, não basta ouvir. Há uma relação direta. Quem ouve bem, ele medita, ele reflete, ele para analisar aquilo que está ouvindo. E olha só o que aconteceu. Maria não está somente ouvindo, ela está meditando. E o que significa então meditar? Como que podemos ajustar essa relação em ouvir e meditar? É você absorver a palavra e você vai dizendo: o que isso tem a ver com a minha vida? Como isso se encaixa com todo o conhecimento que eu tenho das Escrituras? Hoje uma amada irmã me perguntou sobre um assunto teológico pesado. Eu respondi da maneira mais simples possível, mas internamente eu pensei: amada irmã Roberta, ajude a nossa amada irmã. Você vai precisar caminhar, folhando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, para que esse conhecimento não seja apenas uma transmissão do pastor, mas seja uma experiência sua com a palavra. A palavra de Deus é poderosa para nos convencer dos nossos pecados e nos direcionar no justo caminho de Deus. Aí não é uma palavra do pastor, é bonitinho isso. Aí a irmã fala: pastor, o que o senhor pensa? Eu falo: o que eu penso pouco importa. Pensei comigo, né? Não vou ser deselegante. Deixa eu ver, minha irmã, deixa eu ver. Ainda bem que era o Paulo Júnior. Aí eu falei: o que ele falou aí? Aí eu falei: nossa, irmã, isso aí é dinamite pura. Isso não é um assunto assim simples para me conversar em áudio de 2 minutos, 1 minuto. Isso é coisa pesada. Tem que ter conhecimento de Gênesis e Apocalipse. Tem que ler mais. E louvado seja Deus que essa irmã está se esforçando, está caminhando. Amado irmão, se você não parar para meditar na palavra de Deus, você não absorve a palavra de Deus. Absorver a palavra de Deus é coisas assim extraordinárias. Quem já ouviu falar do pastor Tim Keller? Ele faleceu em 2020, não é isso, Marcos? 22. Faleceu em 22. Ele disse assim, pastor lá em Wall Street, Nova York, uma igreja presbiteriana,
renomada no mundo afora. Ele escrevia para o New York Times. Pastor Timothy Keller. Ele disse assim que foi numa conferência, e o texto agora me fugiu. E a pessoa que estava direcionando disse assim, você vai gastar 30 minutos nesses 2 versículos. E você vai tirar algumas lições. Mas saiba de uma coisa, quando der 10 minutos refletindo sobre o texto, você vai achar que já conhece todo o texto e já tirou tudo aquilo que o texto tinha. E de fato, ele diz assim que quando chegou com 10, 12 minutos, ele falou assim, já posso aplicar esse texto, tem relação com isso, posso pregar sobre isso. E aí ele olhou para o relógio, estava com 12, 13 minutos, e falou, olha, está certo mesmo. E o que aconteceu? Ele se esforçou, porque tinha que cumprir o tempo, e ficou lá em cima do texto. Quando deu lá para 20 minutos, novas revelações da palavra escrita de Deus começou a brotar das Escrituras. E quando terminou com 30 minutos, ele disse assim, não imaginava que dessa porção que eu já conhecia, jorraria essa riqueza maravilhosa. A palavra de Deus é poderosa, ela se renova. Se você ou eu desprezarmos a palavra do Senhor, estamos desprezando, na verdade, Cristo, que é a fonte dessa água a jorrar por meio das suas palavras, escrita nesse livro santo. A palavra de Deus nos mostra, então, agora, que essa experiência de Maria, não somente ouvir, mas guardar, ou melhor, meditar antes de guardar. Salmo 119, 130. Olha lá o que diz. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento a quem? Aos simples. Presta bem atenção nisso, irmão. Você quer ser uma pessoa sábia? Uma coisa é você ser um homem rico, bem-sucedido. Outra coisa é ser sábio. O sábio é alguém agraciado por Deus. Você pode conquistar riqueza, família, na base do braço. E Deus, estar distante de você. A Bíblia nos mostra que ser sábio é alguém dirigido por Deus. Como é que Deus nos dirige? A revelação. Revelação do que, irmão? Todo mundo gostou já das profecias. Quem que nunca gostou? Eu achava bom demais. O dia que eu era menino, falava assim, sua tia tem que casar com fulano de tal. E eu falei, é mesmo? Olha, Deus já traz o recado, o nome. O problema é que minha tia não queria casar com o rapaz. Minha tia fugiu mais que tudo. E fez bem. Quantos casos você já ouviu de falar de pessoas que foram dirigidos por uma revelação? Faz isso e dá tudo certo. O problema é que não dá certo. A palavra de Deus nos mostra por quê. Irmãos, nós estamos aqui nas mãos. Você tem uma Bíblia? Tem gente que não tem Bíblia. Que tristeza. Pastor, porque eu sou do século 21, sou da geração YZ, raio-x, não sei o quê. Só uso no celular. Irmão, nós queremos acabar com as telas. Acaba com a tela. Pega uma Bíblia de papel. A gente usa tela demais, Davi. Muita tela. Toda hora tela. Olha o pastor com tela também aqui na frente. Tem que diminuir as telas. Usa só com moderação. Tenha a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. Sabe por quê? Essa Bíblia que você tem aí, ela é um manual de tesouros. Mas note o texto. Leia comigo. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples.
Amado irmão, amada irmã, nós precisamos dessa revelação de Deus, quando nós mergulhamos o nosso coração. Esse ano eu fiquei feliz, teve irmão que falou assim, pastor, me ajuda a entender esse texto, me ajuda a entender, você tem algum comentário, você tem alguma coisa para me ajudar, eu quero entender esse texto. Eu falei, louvado seja Deus, está acontecendo um avivamento no meio da igreja, porque Deus se revela por meio do estudo, da dedicação. Você já viu algum mineiro encontrar uma pedra muito preciosa em lugar muito raso? É raríssimo. O que os mineiros tinham que fazer? Onde que eles entravam? Túneis, escoramento, iluminação, oxigênio, para descer lá não sei quantos metros, para bater em pedras, e para acreditar que lá, com todo esforço, encontrariam pedras preciosas. Amado irmão, se você não parar para meditar nas Escrituras, eu tenho uma informação para você, você não vai encontrar direcionamento para a sua vida. Não é uma leitura dinâmica, não é uma leitura passageira, já cumpri um protocolo, minha mãe mandou, já fiz, pronto, acabou. Tem que fazer a obrigação. Fala para o seu coração, coração enganoso. Nós precisamos parar aqui um pouquinho. Hoje eu falei pela manhã, depois fui embora pensando, eu falo cada coisa, hein? Vocês têm que orar por mim, gente. É difícil estar aqui na frente. Eu fiquei pensando, a turma da academia vai ficar brava comigo, parecendo que é errado a academia, ô Débora. Eu fiquei pensando nisso. Vocês podem ir para a academia a hora que vocês quiserem, viu, gente? Pode à vontade. O grande ponto é, não faça da academia o Deus de vocês. Para mim é fácil, né? Mais tranquilo, não tem tanto problema isso, né? Tem outras áreas. Faça da palavra de Deus, amados irmãos, faça da palavra de Deus o seu tesouro. Diga, eu preciso, Senhor, uma paixão pelas Escrituras. Se isso acontecer na sua vida, se em 2025, porque olha, calendário para completar o ano de Bíblia, não é novidade não. Eu não quero que você faça só um calendário, eu desejo que você mergulhe na palavra de Deus, não cumpra um protocolo, cumpra um desejo diante de Deus. Senhor, desperte paixão para que eu desligue o meu celular se for preciso, para que eu possa gastar tempo meditando na tua santa palavra. Irmãos, de lá você encontrará saídas para responder bem a sua esposa. É dela que você encontrará saídas para responder ao seu esposo. É dela que você terá discernimento para escolher com quem você quer casar. É dela que Deus vai te direcionar se muda ou não muda de trabalho. É por meio da palavra, é algo poderoso. Porque é por meio dessa palavra que a fé é ativada no seu coração. É por meio dela que nós somos guiados e dirigidos. Nós temos na palavra do Senhor aqui, Lucas 2,19, novamente. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Notem, Maria, ela meditou e também guardou. Guardar a mensagem no coração significa não somente interpretá-la, mas permitir que afete os seus sentimentos. Amados, hoje, pela manhã, eu repito, mais uma vez usei uma expressão aqui. Hoje, nós damos emoji de coração para muita coisa. Nós curtimos muita coisa, é ou não é? Faz isso aqui é legal. O cara faz um shark attack. Tem um pecador aqui que gosta disso. Um shark attack. Ponto. Aí ele mostra a filmagem, Luciano. Aqui meu shark attack. Além de tudo é soberbo. É nada, é bonito.
esporte, ele gosta daquilo. Se eu pudesse, eu também fazia, que eu não dou conta. Mas observe, essa relação é quando nós, então, o que nós fazemos? Nós precisamos assimilar a palavra de Deus. Irmão, se você hoje, com todo o coração aberto para o Senhor, tiver um raio-x, uma ressonância no seu coração, e você falar assim, eu não tenho essa paixão pela palavra de Deus. 2 caminhos para você hoje. Assuma diante de Cristo, diga, Senhor, traz meu coração rendido à tua palavra. Traz paixão no meu coração a tua santa palavra. Eu tenho aptidão, eu tenho paixão por tanta coisa desta vida. Acende na minha alma essa paixão pela tua palavra, para que eu tenha saudade de ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Guardar hoje não é colocar numa gaveta. Quando a gente tem uma pedra preciosa, quando a gente tem alguma coisa que a gente gosta, a gente quer proteger, fazer com que a nossa vida viva em torno daquilo. É essa relação de assimilar a palavra de Deus. O guardar é como nós então temos aqui. A pergunta é: em que a minha vida será diferente? Em que a minha vida vai mudar se eu colocar a palavra de Deus de fato dentro do meu coração? Irmãos, nós vivemos uma época, eu repito, estou lendo esses dias Tiago, a carta de Tiago. Lá Tiago deixa uma frase famosa, um texto bíblico santo. Não sejamos apenas o quê? Ouvintes, mas o quê? Praticantes. Parece que tem contradição entre Paulo e Tiago. Não tem, não. É porque a fé que nós recebemos por meio da ação de Deus nas nossas vidas é uma fé operosa. O que é uma fé operosa? Não tem um crente chamado por Deus que não é convocado a exercitar essa prática de guardar no coração. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Eu não sei se é porque eu estou com a bebezinha pequena, a nossa agenda é apertada, não é? Bebezinho grande também dá trabalho, né, Cândida? Então é todo mundo, então não tem jeito não. A nossa agenda é apertada. Se você não parar para dizer, Senhor, eu não estou praticando a tua palavra. Porque se eu estivesse praticando a tua palavra, se eu estivesse guardando a tua palavra no meu coração, o meu trato com aquela pessoa não seria daquela maneira. A minha maneira de agir naquela hora seria diferente. Isso mostra que a tua palavra não está no centro do meu coração. Está qualquer coisa está, mas a tua palavra não está no centro do meu coração. Porque essa é a pergunta. O que mudaria na minha vida se eu colocasse a palavra de Deus no meu coração guardada? Esse meditar e o guardar, o que seria de implicância? Ou melhor, o que implicaria nas nossas vidas? Amados irmãos, a mensagem, ela só vai falar ao fundo do seu coração. Ela não somente vai consolar, ela vai transformar a sua vida por meio desse exercício de ouvir bem, meditar e guardar. É assim que nós aprendemos a colocar a palavra de Deus no centro do nosso coração. Vamos caminhar. Um outro aspecto. O Senhor nos chama a experimentar de paz. Lucas 2,14, olha o que diz. Glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens, a quem Ele quer. Se tem uma porção que é citada toda hora, é essa passagem aqui no Natal, é ou não é? Todo mundo dizendo, aí ó, paz, prosperidade, carro importado e vamos embora. Não entenderam o que é paz. Paz na Bíblia, o que é? Você precisa conhecer a Bíblia. Paz nas Escrituras aponta que nós, seres humanos, estamos rompidos com Deus.
O ser humano foi colocado numa condição de rompimento. Ele tomou uma decisão e rompeu com Deus. Lá em Gênesis 3, diz que Deus chamou por Adão. E Adão fez o quê? Escondeu, correu. Porque sabia Adão que havia quebrado a aliança que Deus havia estabelecido com ele. A partir do pecado em Adão, o homem não está com paz na relação entre ele e Deus, mas o homem está em confronto. O homem está sempre confrontando Deus com os seus pecados. Há uma relação onde o homem é rebelde contra Deus. E assim é a condição não só das pessoas que, essa aí nunca ouviu do Evangelho. Todos nós nascemos em rebelião contra Deus. O salmista disse assim que nós nascemos consagrados a Deus, assim? Diz assim que nós fomos concebidos em pecado. Nós temos a natureza rebelde contra Deus, mas agora os anjos trouxeram a mensagem. E qual é a mensagem? Paz. Para quem? Para quem? Romanos capítulo 5, ali, versículo 1 ao 11, vai dizer, leia na sua casa depois, esse afastamento que o pecado trouxe entre Deus e os homens. O homem agora, por causa do pecado, está afastado de Deus. Mas a proclamação do Natal é, na verdade, meus irmãos, Deus e pecadores reconciliados. Como? Nós temos então as Escrituras nos apontando. Essa relação direta é um chamado a todo aquele que receber o Senhor Jesus Cristo, confiar nele sua vida, arrepender-se dos seus pecados. E olha só o que Mateus escreve quando Jesus diz, Mateus 5:9. Deus, o Senhor Jesus, por meio das suas mensagens, Sermão do Monte, disse assim, bem-aventurados os o quê? Pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu pergunto para você, para ser pacificador, precisa primeiro ter paz com Deus. O primeiro convite do Evangelho do Natal é Deus que se importou conosco a ponto de enviar o seu Filho para pacificar a nossa relação com Ele. Essa é a proposta do Evangelho. Nós estávamos em guerra. Nós, o nosso coração rebelde, nós estávamos em guerra, armados, Paulo, contra Deus. Acontecia alguma coisa, não, eu não sou tão ruim assim não. Não, eu errei assim, realmente, eu fui grosso, fui assim, mas não sou tão ruim não, eu faço tantas boas ações. Um tiro de 38. Não, eu não sou tão ruim assim não. Eu sou religioso, eu não perco um culto. Na verdade, a salvação é mérito. Com tanto esforço que eu tenho para Deus, nada melhor do que ser recebido por Deus. Um tiro de 22. Fica armado contra o projeto de Deus de salvação. Porque não conhece Deus de jeito nenhum. Tudo que ele faz é em rebelião. E o outro, porque quer se justificar pela prática religiosa. Não, eu já leio muito a Bíblia, eu já oro na minha casa, e salvação, claro que eu tenho, porque eu sou uma pessoa correta, equilibrada. E o convite do Evangelho qual é? O convite do Evangelho do Senhor Jesus é um convite para que você, para que nós, para que qualquer pessoa baixe as armas e diga assim, eu sou um pecador contumaz e preciso de salvação. É esse o convite do Evangelho. E vou dizer mais, Deus estabeleceu esse plano de assumir a forma humana para deixar de maneira categórica a seriedade do pecado. Todo esse plano de assumir forma humana e morrer numa cruz é porque Deus não passou o pano para o pecado, mas Deus levou o pecado tão a sério que a pessoa do Filho teve que assumir a forma humana, nascer, viver aqui, morrer,
para depois ressuscitar. E assim nós entendemos que Deus tratou o pecado por meio da pessoa de Cristo. O que isso tem a ver com você e comigo? Meu irmão e minha irmã, você só pode ser um pacificador se de fato Cristo já trouxe a pacificação entre você e Deus. Está cheio de gente. Você já pensou essas pessoas no trânsito? Apesar de Tiago, se converteu, Tiago? Converteu no trânsito lá de Jaguariúna? Olha lá, hein, Tiago, lá é Campinas, hein? Nós vamos lá perguntar para o seu pastor. Presbítero, ele não pode errar não, hein, Tiago? Encontra alguém nervoso. Vai conversar com ele, você não conversa com ele na hora do almoço, na hora da janta, de manhã. Ele está sempre em guerra. Ele não experimentou do que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos traz essa graça de falarmos, Deus nos recebeu. Deus me recebeu por meio dos méritos de Cristo Jesus. E agora eu posso experimentar uma vida como pacificador, porque o meu coração vivia tentando se justificar. A palavra de Deus nos mostra que esse convite, o Natal, significa que pela graça divina, a paz com Deus agora é possível e está disponível a todos aqueles que reconhecerem Jesus Cristo como o único que pode, de fato, nos justificar e nos reconciliar com o nosso Deus Pai. Eu convido você a refletir. Quantas pessoas nesse mundo aqui, Uberlândia, vamos pensar em Uberlândia. O trânsito tem que melhorar. Lá no meu condomínio, quando acontece uma conversa meio alta na minha casa, é a maior vergonha. Não é fazer escândalo, não. Ninguém ficou sabendo, não. Mas aí eu falo com a Gisele, falo, ei, Gisele, nós não pode aumentar o tom de voz aqui, nós é crente. Você tem essa preocupação? Você é um agente pacificador? Deus já pacificou o seu coração? Você experimentou a graça de dizer assim, olha, o coração que eu tenho agora, quem dirige a minha vida é o Senhor Jesus, e eu me submeto às suas direções. Porque senão, meu irmão, um coração em guerra contra Deus é um coração sem paz, um coração inquieto, um coração que não tem segurança. O convite do Evangelho para mim e para você é que nós experimentemos essa dádiva de caminharmos agora conscientes que por meio de Cristo Jesus nós temos essa paz no nosso coração. O Natal traz ao nosso coração a segurança que nós podemos ser agora ouvidos por Deus. O Natal nos traz também essa necessidade que nós tínhamos tanto de sermos rejeitados por Deus. É uma preocupação que nós vemos lá em Adão, a rejeição, o fracasso. Mas agora o Senhor nos convida a um relacionamento sem temor. Lucas 2,10 diz assim, 2,10. O anjo, porém, lhes disse, não tenha o quê? Medo. Um coração pacificado por Cristo é um coração sem medo. Mas por quê? Que medo é esse? Lá em Gênesis 3, quando Adão se escondeu, ele se escondeu por medo. Porque a partir daquele momento o relacionamento com Deus estava rompido. Ele sabia que Deus podia fulminá-lo, porque ele tinha quebrado os mandamentos de Deus, a ordem de Deus. Foi com Moisés também. Ele ficou com medo. Há vários relatos que quando Deus se revelava aos seus filhos na palavra de Deus, eles ficavam com medo. O anjo diz assim, não tenham medo. Não tenham medo, eis que estou aqui. Versículo 10. Para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Amados irmãos, qual é a proposta que nós já ouvimos e já vivemos nela há tantos anos? É a proposta de viver uma vida autônoma,
E quando nós vivemos uma vida autônoma, é uma vida que é dirigida pela serpente. O que a serpente propôs? Olha, se você quebrar o mandamento e tomar do fruto, você será livre. E como Deus você será? A proposta da autonomia ao homem não é nova. A proposta da autonomia é antiga, mas é uma proposta da serpente. E quando Adão tomou daquele fruto, a esposa entrega, eles comem daquele fruto, a partir dali, o coração daqueles homens estava cheio de guerra, cheio de inimizade contra Deus, e o coração deles cheio de temor, de medo de caminhar essa vida. A autonomia que o homem tanto buscou não foi paga pela proposta da serpente. A vida hoje lá fora é essa para 2025. Olha, faça os investimentos corretos, que você se aposente em 5, 10 anos e você vai ter uma vida de paz. Saiba de uma coisa, só há uma pessoa e ele veio a esse mundo, ele é Deus e assumiu forma humana que pode trazer paz ao seu coração. Só que só tem um caminho para a paz: rendição. O convite é para você: deixe de desejar a autonomia na sua vida. Se submeta ao senhorio de Cristo Jesus. O convite é: se submeta, porque essa relação de ter autonomia produz no nosso coração temor, devido sermos falhos e sermos rejeitados. Produz medo, porque você sabe bem que você, no fundo, por mais da roupa que você veste, do perfume que você usa, você sabe quem você é. E se Deus tem revelado ao seu coração, saiba de uma coisa: você não foi chamado para ser autônomo, você foi chamado para ser dirigido pelo Senhor Jesus, e as suas palavras, cada dia mais ser guardada no seu coração, para que a sua vida seja então uma vida de um relacionamento. O texto diz: não tenham medo. Versículo 10, a ideia aqui no versículo 10, põe na corrigida, consegue alterar para mim a revista e corrigida, por favor, tem um ex aí. Segundo os estudiosos, o Tim Keller também diz isso, revista e corrigida. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui, vejam, vos trago novas de grande alegria. Não tenham medo. Eis aqui, na cidade de Belém, aquele que vai trazer a vocês paz verdadeira. Não temor, mas segurança. Não medo, mas saber que Cristo nos recebeu mediante não os nossos méritos, mas os méritos dele, assumindo a forma humana e se entregando na cruz do Calvário. Eu quero convidá-lo nessa noite para nós orarmos. O Filho de Deus foi capaz de abrir mão de sua posição de glória, nascer e ser colocado numa manjedoura. Isso deve eliminar do seu coração todo medo de desempenho, todo medo de ser rejeitado. Mas um convite é feito: renda-se a Jesus Cristo de todo o seu coração, e Ele vai recebê-lo mediante a obra que Ele mesmo veio executar, vindo como menino, cresceu, nasceu, cresceu e se entregou naquela cruz para assumir a nossa morte e pagou na cruz o preço do nosso pecado. Isso deve eliminar do seu coração todo o temor. Se Deus elaborou um plano tão maravilhoso, como não fazer de Cristo a nossa segurança? Quando sermos acusados, você lembrar: Cristo Jesus veio ao mundo para me salvar. Eu desejo ser dirigido por Ele, guiado por Ele, e desejo que as suas palavras estejam todos os dias no meu coração. Convido você a ficar em pé, nós vamos orar.